E aí, magista? Arruma a mochila que a gente vai para mais uma viagem com o Husky. Hoje, a nossa rota vai do mito ao mito com escala no Logos. Esse é um dos temas que eu mais gosto de falar, porque foi uma das coisas que eu aprendi enquanto estudava filosofia que me deu melhor compreensão de como que a gente consegue associar o fazer mágico com a norma científica ou cientificista da sociedade contemporânea, né? E acho que um bom ponto de partida é a gente voltar a partir da história ocidental, e isso é um limite dessa conversa que a gente está tendo aqui, mas se a gente retomar o, a sucessão de acontecimentos que teve no Ocidente em relação ao conhecimento humano, né? A gente tem, a gente sabe que tem uma série de tradições de divindades que foram perdidas por aí, e algumas delas a gente tenta reconstruir, retomar, tanto arqueologicamente quanto na nossa prática mágica, né? Mas quando a gente vai falar de conhecimento ocidental, a tradição explica pra gente que teve um momento onde o mito era a forma central de se comunicar. E aí, eu acho que cabe aqui uma super reflexão sobre o valor que o conhecimento mítico ou mitológico tem, né? E primeiro, a problematização do mitológico ou religioso e que a mitologia é sempre do outro. Mas além disso, isso talvez seja uma conversa um pouco inicial. Além disso, é importante a gente perceber o mito enquanto uma tecnologia social, né? Você tem uma sociedade que talvez não tenha uma escrita desenvolvida, e aí você vai ter. E aqui eu gostaria que a gente começasse a pensar um pouco pensa em tribos que vão crescendo, se organizando, e nesse caso é um modelo de tribo fixa num território, que vai se tornando aos poucos uma cidade-estado, e aí pensa assim, com uma cabeça meio que de Grécia Antiga, né? Mais uma vez, isso é uma limitação dessa conversa hoje, tá? Existem outros modelos e outros caminhos, mas o caminho ocidental, ele vai se narrar se valendo dessa história, né? Isso tem seus problemas, mas essa é uma conversa para outro dia. Então, voltando lá na cidade-estado, a gente está falando de organizações sociais que são de cidades, mas que ali fecha meio que a comunidade toda, né? Então, quando a gente fala Atenas, é importante a gente pensar em Atenas como se fosse um país. Creta, Esparta, tem que pensar como se fosse um país. Mas geograficamente falando, populacionalmente falando, em termos de como que aquilo era organizado, era uma estrutura mesmo de cidade, né? Mas com todas as capacidades e responsabilidades do Estado. Enfim, cada um desses lugares tinha os seus desafios, tinha suas referências e tinha suas histórias. Essas cidades elas não eram isoladas umas das outras e as pessoas viajavam entre elas. Como que essas pessoas, sem ter escrita, faziam para conseguir manter o seu conhecimento? As tradições orais elas não são uma invenção nem uma limitação do Ocidente, muito pelo contrário, né? E retomando essa necessidade de transferir o conhecimento, é importante a gente entender que esse lugar do mito enquanto uma tecnologia social é uma forma de meio que trazer para as gerações futuras analogias e reflexões e pensamentos e histórias que vão promover uma educação dessa galera mesmo, né? Então, quando a gente tem uma reflexão de sei lá, dilemas amorosos, e aí você traz uma história de uma Eros e Psique, ou você traz uma história do Romeu e Julieta. Enfim, o que a gente está fazendo é que a gente está, por meio de uma observação de uma literatura, de uma narrativa, a gente está te dando ferramentas e te dando material para que você possa ir construindo seu julgamento e aprendendo as lições com as personagens daquela história e processando aquilo dentro de você. Então não é que uma pessoa na Grécia Antiga achasse que ela fosse pegar o bondinho, subir ali no Monte Olimpo e bater um papo com a Hera. Não era isso. Não é como se a pessoa fosse andando e ela fosse achar que ela fosse esbarrar com o Deus encarnado ali necessariamente. Embora a gente saiba que tradições populares elas não são também, elas não descartam tanto essas realidades, mas a questão é que
é muito mais uma ferramenta de você contar histórias para ajudar as pessoas a articularem os conceitos. Quando a gente fala do papel de Zeus, do papel de Hera, enquanto o grande paizão e a grande mãezona, a gente está vendo uma formação desses papéis que a gente tem que desempenhar na família e a fundação do que é o homem, a mulher, o pai e a mãe, e por aí vai, né? É óbvio que isso, conforme as sociedades vão se alternando, isso vai se modificando. É lógico que uma sociedade que o papel da mulher era um pouco diferente, vai ter uma era que vai ser narrada e descrita um pouco diferente, ou outras deidades que vão estar ali associadas, e por aí vai. E onde que eu tô querendo chegar com isso? Eu tô querendo chegar com isso no fato de que por muito tempo a gente narrava as coisas com mitos. E os mitos, eles davam conta de ajudar a gente a entender os fenômenos da vida cotidiana daquelas pessoas. Então, quando a gente fala que Perséfone foi raptada por Hades e aí Deméter fica triste metade do ano e feliz na outra metade, então que é por isso que você tem as estações, não é que as pessoas acreditam que Perséfone está sendo raptada todo ano. Não é que as pessoas acreditam que tem uma Deméter lá e que se eu for lá e fizer um sacrifício, ela vai ficar mais feliz de verdade. É uma forma de você explicar que periodicamente a gente vai ter períodos de felicidade, períodos de tristeza, e que isso é uma coisa que vai acontecer na natureza, que tem a ver é, com séries, que vai ter a ver com Deméter, né? E por aí vai. Legal. Mas e aí? Qual que é a questão? A gente não está falando que vai ter uma escala no Logos, quando que isso acaba? E acontece que a gente bota a culpa no Sócrates. O Sócrates, ele era um filósofo e ele tinha uma proposta muito investigativa, de questionar, de chegar à raiz das coisas, né? E tá tendo um movimento ali na filosofia de, aos poucos, ir trabalhando as certezas. E o mito não é um lugar de certezas, né? Você vê, a gente tem uma série de mitos que não seguem uma linha cronológica. O mito ele tem um tempo cíclico. Igual eu falei, o tempo não é cíclico porque acontece o rapto de Perséfone todo ano, mas ele é cíclico porque é como se todo ano Perséfone fosse raptada a primeira vez, né? Se a gente pegar outras questões, vamos supor, Thanatos, que é a morte, é filho de Nyx, que é a noite, que é filha de Thanatos. Mas como que pode, né? É Kubanacan, voltou no tempo, engravidou a própria mãe, e não é a questão, né? A questão é que é só uma forma de explicar a relação entre a morte e a noite. E ela nem sempre vai ser objetiva e evidente, né? Muitas vezes ela vai ser um caso mesmo, e aí você vai ter a responsabilidade de interpretar aquele mito e de aprender com aquilo. Pode ser que você seja interpretado pelo resto da comunidade enquanto uma pessoa que entende pra caramba de mito, ou que não entende nada de mito, né? Ou de, sei lá, de conhecimento, ou de magia, enfim. Acontece que quando você vai ter o esforço socrático de ir lá, ter o método dele da maiêutica, né, que você falava as coisas, ele ia buscando as lacunas e buscando descobrir de onde vêm as suas certezas, meio que uma criança, né, que vai, mas por quê, né, assim, meio que sempre criticando, essa dialética que o Sócrates provocava, ela rompe com essa estrutura mítica de que, tipo, cara, eu tô te descrevendo uma coisa por meio de uma alegoria, né? Ela não é necessariamente uma relação causal que você consegue repetir, igual hoje em dia a gente pensa como ciência. Ela não é tão linear assim, né? Ela tem esses ideais e esses conceitos soltos que vão se interagindo, se integrando, e que, como eu disse, se em uma cidade as coisas são explicadas dessa forma, em outra cidade eles se organizam de outra forma, eles veem o mundo de outra forma, então, portanto, eles vão ter tecnologias sociais que vão diferir um pouco disso, né? Então, teve a grande treta do Sócrates, que viraram para ele e falaram assim, bicho, peraí, essa sua brincadeirinha de filósofo aí tá arregaçando com a estrutura da polis toda. Polis, a cidade, no caso, era Atenas. E aí mandaram ele se matar. Né? Mentira. Mandaram ele ir lá e falar que estudo de filosofia que ele tá falando não servia de nada e que ele tinha que meio que assumir que mentiu, né? E Sócrates falou que não, porque se o exercício dele era verdade, então não tinha nada a ver ele falar que ele estava mentindo quando ele não estava mentindo. Então por isso ele se matou, né? Era ser exilado, mas ele não podia abandonar. Enfim, tem o texto lá, é super interessante ler, mas o ponto aqui é que a gente tem uma virada. Então, a gente rompe com essa lógica do mito
e a gente passa para essa lógica do logos. E qual que é a lógica, né? Isso que eu estou falando de lógica também vem do logos. Qual que é essa sacada? Se você lembrar do Platão e do Sócrates e da alegoria da caverna, eles vêm de tradições que hoje a gente como magista tem a liberdade de ler elas também enquanto um pouco iniciáticas, de que existe um plano das ideias, onde tem os conceitos e onde aquela ideia ali, do jeito que ela está concebida na nossa cabeça, ela está ali intacta e perfeita. Então tem um plano ideal, onde as coisas são as definições, os conceitos e o perfeito ali, né? Certinho. E que o mundo material é a cópia das coisas, certo? Então o seu papel de filósofo é conseguir acessar essa realidade. E aí que a alegoria da caverna entra, né? Porque você está falando de pessoas que estão amarradas, vendo as sombras das coisas, e isso é o nosso mundo real, mas que você consegue romper essas amarras, viajar para fora da caverna, ver a luz, a realidade, mas perceba que essa realidade que ele está falando não é a realidade do mundo real. Essa realidade que ele está falando é o plano das ideias, é o Aidos. E aí ele volta para a caverna e explica para as pessoas o que, que ele viu lá fora. E vai explicar essas formas e essas sombras que estão sendo vistas ali e de chavar esse conhecimento, certo? Então, o esforço do Logos é um esforço de fazer essa jornada ao ideal para compreender a realidade e de lá você trazer o conhecimento. A partir daí, o Logos vai fazer uma série de métodos e de esforços e de dancinhas para poder conseguir alcançar esse Logos ideal que está lá, essa verdade, né, essa areté que está lá. E nesse processo a humanidade vai vivendo questões históricas aí, e enfim, aí tava lá os gregos lá, chegaram os romanos, depois chegaram, que depois caíram os romanos, né, com as invasões dos gotos e tal. Aí depois disso teve Renascença, aí depois da Renascença, chegou no Iluminismo. Quando chega lá no Iluminismo, a galera olha e fala: legal, muito dois, esse negócio de logos aqui, essas filosofias, ficar perguntando uns trem, muito bacana. Porém, vamos botar a regra na casa. E aí tem o David Hume, que é um filósofo escocês, que começa a falar de positivismo. E aí é um esforço que a galera começa a trabalhar sobre, ok, como é que a gente vai chegar na certeza? E como é que eu faço para verificar os mecanismos causais das coisas? Eu consigo repetir esse experimento? E aí a gente vai ter o iluminismo fundando essa lógica que é científica, especificamente. E aí o positivismo vai ter ali no, se não me engano, no século XVIII, a estrutura toda do que a gente conhece hoje como método científico. É óbvio que ele foi se refinando e modificando ao longo da história, mas isso começa a acontecer ali. E o iluminismo, ele vem junto também com o colonialismo, ele vem junto com uma série de outras coisas e vai se espalhando, se estabelecendo enquanto a norma. Acontece que quando o iluminismo se estabelece assim, e ele vem avassalador, é uma grande reforma de eixo, né, que as pessoas trocam da fé para ciência, e aí é até questionável isso, porque se você for olhar, boa parte desses cientistas, da galera que estava escrevendo a partir de uma estrutura muito da fé cristã e mitológica e tal, mas o esforço era um esforço científico, né? E isso abandona o mito, abandona a magia, abandona a fé e separa esses dois núcleos, que aí vai ter o núcleo da fantasia mitológica, da moral, que vai ser esse rolê da igreja, né, mais ou menos, e, por outro lado, vai ter esse rolê da ciência, que é o rolê do laboratório, que é o rolê de você repetir as coisas, de provar e tal. E a filosofia fica órfã. E aí, bom, problema dos filósofos, né, ninguém se importa, porque eles estão preocupados ali em ser super racionaizinhos, e a vida que segue. Acontece que a partir daí a gente vai ter a razão se estruturando meio que basicamente montada em cima da ciência. E isso não funciona por tanto tempo assim. Quando a gente chega ali no Nietzsche, ali naqueles filósofos, ele é a crise da razão, né? A galera começa a olhar e fala, calma, então a ciência é um esforço de olhar para coisas reais e tá buscando essa verdade única que você tá meio que esperando que ela esteja lá. Isso não é um pouco autorreferenciado? Se o mito é essa coisa que não tem muito parâmetro, que é meio que a história sobre a história, que é o tempo circular, é uma coisa meio que tautológica, né? Tautológica é quando você fala que a coisa é a coisa porque ela é a coisa. Tipo assim, é,
propósito na nossa vida é importante porque ele te dá um objetivo, como se... E se você trocar os sinônimos, fica... É importante ter propósito porque aí você vai ter propósito, sabe? Isso é tautologia, né? E o mito, ele tem um pouco essas ferramentas, mas de certa forma não é isso que a ciência está fazendo. Quando a ciência, que é essa busca, o campo da dúvida em busca da certeza, é o mínimo que você consegue afirmar com o maior grau de certeza possível, não é isso mais ou menos que a ciência não está sendo um pouco mítica quando ela vira para você e fala: existe uma verdade que está do lado de lá no outro plano e a gente precisa de métodos para tentar alcançar essa verdade e o único método possível para chegar lá é o método científico. E aí a própria ciência e, no caso, a filosofia junto, começam a criticar isso. E a gente tem uma grande crise da razão ali. Os existencialistas vão buscar muita inspiração nessa crise da razão. Inspiração não necessariamente boa, né? Porque a gente sabe que tem uma galera mega deprê. Mas esse processo acontece ali. Nos anos 60, a gente tem a virada... Confiram depois. Eu não vou falar data certinha não, mas uns anos depois, aliás, umas décadas atrás, é recente isso, a gente tem a virada linguística, que é quando a gente descobre, cientificamente, que a forma como a gente descreve, narra e fala das coisas muda drasticamente a forma como a gente interage com a realidade. Então, que essa realidade material que a ciência observa, ela não é tão objetiva e tão imparcial assim, ela é profundamente dependente de linguagem. As ciências humanas começam a criticar bastante essa ausência da filosofia no meio do logos, e aí a gente tem um pouco de um questionamento dessa centralidade da ciência, né? Só que esse último rolê, esse último grande questionamento da ciência, como ele acontece ali nos anos 60, logo ali já vem a Guerra Fria pesadaça. Então, politicamente, o Ocidente meio que decide deixar um pouco de lado essas questões filosóficas e linguísticas e focar bastante em capitalismo e produção para poder lidar com a União Soviética. É até interessante comparar um pouco o que os pensadores estão falando na União Soviética com o que eles estão falando, na verdade, o que os pensadores do não Ocidente estão falando com o que os pensadores do Ocidente estão falando na época, porque a gente acha várias discrepâncias, mas aqui a gente está seguindo a linha ocidental, né? Que já comentamos que é só uma, que tem várias outras, e que isso é um limite aqui dessa nossa conversa. Então tem tudo isso. E aí, gente, vai acontecendo um paralelo ali na sociedade. Nos anos 60 acontece o movimento beatnik, que vira um movimento hippie ali, que tem esse rolê de contracultura, e como contracultura ele escapa desse racionalismo, né? Assim como o romantismo escapou do racionalismo lá atrás, assim como atualmente a gente tem essa nova onda de religiões neopagãs, de magia do caos, e no Brasil isso é muito, muito evidente também, né? Lá no Iluminismo a gente teve também as religiões espíritas, né? As mesas girantes e por aí vai. Então tem esses movimentos aí acontecendo. E é por isso que eu queria propor hoje que a nossa jornada é do mito ao mito. Porque hoje, quando a gente resgata o valor do mito, quando a gente resgata essas outras ferramentas de falar sobre a nossa existência, de falar sobre a nossa vivência, a gente não está abandonando a ciência, né? A gente fez a nossa escala no Logos, mas hoje o nosso esforço enquanto magista não é um esforço científico. Não é como uma galera do Renascimento achava que magia é uma ciência oculta. A gente sabe hoje que magia não é ciência. A gente sabe que a ciência tem método, tem estrutura, tem uma academia, tem pessoas que vão verificar aquilo, e que a magia, ela não é tão verificável quanto a ciência. Ela tem muitas coisas de experiência pessoal. Ela tem muitas coisas que é mais sobre como você está escolhendo explicar aquilo do que como as coisas objetivamente aconteceram. A gente fala hoje sobre qual paradigma você está usando para explicar uma experiência subjetiva sua, e isso não é científico. É claro que a ciência, ela vai ter suas ferramentas para explicar o que aconteceu ali, né? O papel da magia e o papel do mito não é estabelecer uma relação causal, não é te dar ferramentas para reproduzir aquilo. O papel do mito e da magia é te trazer ferramentas para que esse tipo de estrutura tautológica, circular, que não precisa ser
comprovado, que precisa ser experienciado e vivido, para que isso também seja uma fonte de conhecimento para a gente. Então, eu queria trazer aqui essa reflexão de como a gente, enquanto humanidade, bom, talvez não a humanidade, mas de como a gente, enquanto herdeiros do Ocidente e herdeiras do Ocidente, e aí fica o questionamento de será que o Brasil é parte do Ocidente ou não? Essa é uma conversa para outro dia, mas eu vou deixar aqui o questionamento e abrir a porta do será que a filosofia e as mitologias e os conhecimentos dos vários reinos africanos que tiveram pessoas escravizadas e trazidas à força para o Brasil, será que essas sabedorias são o Ocidente? Será que as sabedorias dos povos nativos são Ocidente? E será que os povos que hoje a gente obviamente considera orientais, como os japoneses, chineses, o povo do Oriente Médio, os povos do Oriente Médio, os vários povos do Oriente Médio, esses conhecimentos eles não são considerados ocidentais. Mas quando eles estão no Brasil, quando eles vêm como imigrantes, a nossa percepção, as nossas tradições do Brasil, elas são ocidentais? Então fica um pouco esse questionamento aqui. Mas a principal viagem do Husky que eu queria levar vocês hoje é essa viagem de tentar entender em que lugar que fica a magia, né? Porque ela não é exclusivamente o mito, ela não é exclusivamente uma religião, ela não é exclusivamente uma filosofia, mas ela vem hoje enquanto uma resistência e um renascer que vem das cinzas também da ciência. Então que para mim, Husky, é muito frutífero aproveitar esse terreno fértil que a gente tem de um histórico de vários tipos e várias matrizes de conhecimento, não para excluir eles e não para negar a ciência na magia, mas para entender que existem diversas ferramentas diferentes para a gente alcançar esses conhecimentos, inclusive para questionar se existe essa verdade que a ciência busca e se ela existe, quais outras formas a gente pode chegar lá. É óbvio que com a ciência, com a matemática, com a engenharia, a gente constrói prédios excelentes. Só que esses prédios, eles nem sempre vão conseguir dar conta das dificuldades que a gente tem na nossa vida. Eles dão conta de várias dificuldades, das intempéries do ambiente, né? Chuva, calor, frio. Eles dão conta de uma estrutura, de uma lógica social, que você tem que voltar para casa, que você tem o seu lugar de dormir, que você tem uma propriedade privada. O prédio resolve vários problemas. Mas talvez ele não resolva o problema do que você quer na vida. Talvez ele não resolva o problema de como lidar com a sua saúde mental. Talvez ele não resolva vários outros problemas que a gente pode lidar com ciência, mas que existem outras soluções também. E aí eu falei de saúde mental, é sempre importante levantar aqui que não é a eliminação da ciência e não é a eliminação da medicina ou sei lá, de qualquer estratégia ou ferramenta que você vai usar para cuidar dos seus problemas que vai te dar uma garantia da magia, né? A magia ela é um processo meio que paralelo ali. E aí não um paralelo matemático, que é no sentido de que são duas retas que não se tocam em nenhum ponto, mas é um paralelo meio que de pensamento, assim, no sentido de que caminham sempre na mesma direção e que não se cruza, mas não é por isso que não possa ter referências e, né, comunicações entre as duas ramificações. Então, depois dessa viagem, eu espero que vários novos destinos tenham sido desbloqueados aí, e eu vou ficando por aqui. A gente conversa um pouco da próxima. Vai desfazer a mochila e já vai pensando no que você quer levar na próxima viagem. É isso aí, eu fico por aqui e até a próxima. Falou!